traz aqui o Campedelli para falar de novo da família Vorcaro, né? Que é acusada de drenar aposentadorias públicas desde 2018 e ainda parece que está envolvida com o Ronaldinho Gaúcho. Cara, o Ronaldinho Gaúcho, ele é tipo o Oceano Atlântico, né, cara? Todo rio que tá perto do litoral deságua nele, velho. É impressionante como todas as histórias chegam no Ronaldinho Gaúcho. É o ser mais aleatório que existe. A gente sabe que quando se trata de grana, não é bem o Ronaldinho Gaúcho que fez as negociações. Muitas vezes é o Assis, o irmão dele, porque o Ronaldinho Gaúcho é como se fosse um labrador, né? Ele é um cara muito carismático, gente boa, mas ele não tem autonomia para fazer nada. Assim, o tutor dele, que é o Assis, fala, vai lá, pula, faz a gracinha e depois ele leva embora o Ronaldinho Gaúcho. É uma criança. Não estou aqui infantilizando e tirando a responsabilidade do Ronaldinho Gaúcho, mas não é ele, geralmente, que toma essas decisões dentro da vida financeira dele. Mas vamos começar com a questão aí das aposentadorias públicas, né, cara? É impressionante também o tanto de tramóia que a família Vorcaro está envolvida, Campedelli. Me fale um pouquinho aí sobre essas acusações. Cara, eu acho incrível. Se a gente for pegar a data 2018, né? 2018, ninguém aqui no chat, alguém pode falar aqui que lembra que é mentira. Ninguém sabia o que era o Banco Master. Ninguém sabia o que era o Banco Master Tinha de até outro 2018. nome na época, né? Tinha até outro Máximo. nome. Máximo. Então, basicamente isso. Mas, cara, como que um banco desse tem tanta capilaridade para conseguir ser um dos queridinhos para fundos de aposentadoria, sendo que fundos de aposentadoria tem regras bem mais rígidas na hora de você ter que você poder fazer os aportes, né, para você conseguir fazer as coisas, né? A gente sabe que 2018 até 2022, a gente precisa lembrar quem que estava no comando dessa zona toda, né? A gente tem que lembrar aí que afrouxou-se muito as regras para o mercado financeiro e nem questão só de afrouxar, né? Você coloca na cúpula por exemplo, assim, de CVM, de Banco Central, muita gente que não estava muito afim de você fazer uma regulamentação, fazer uma fiscalização assim muito forte dentro do mercado financeiro. Beleza, mas mesmo assim, para a corretora máxima, dona máxima do Hermes e Renato, negócio, pô, como que um cara desse assim, tipo, acabou de chegar aí, acabou de sentar no Play e já consegue assim tanta captação de fundos de pensão, sendo que esses aí são os mais complicados, os mais difíceis de ter, cara. É um negócio assim abismado, é absurdo, cara, é bizarro um negócio desse. Então, aqui o dinheiro, né, saiu de regimes próprios de previdência de estados e municípios, caixas que bancam aposentadorias e pensões de servidores. A engrenagem começou a ser desmontada após a CVM ser pressionada a reexaminar negócios realizados entre 2018 e 2020 por empresas do núcleo familiar de Vorcaro. O Pente Fino revelou que fundos abastecidos por entes públicos estavam na ponta final da cadeia de investimentos e acabaram absorvendo as perdas. O que chama a atenção dos procuradores é que os alertas existem há anos. Desde 2018, então a gente já está falando aí de um período de quase uma década, técnicos da CVM já acompanhavam operações estimuladas pelos Vorcaro. Ainda assim, suspeitas de irregularidades não chegaram ao MP naquele momento em razão de acordos firmados entre os empresários e o órgão regulador. Um dos casos analisados envolve 3 empresas do mesmo grupo familiar, uma ligada ao pai do banqueiro, outra ao próprio Vorcaro e uma terceira a um primo. Entre 2018 e 2020, balanços financeiros indicaram que fundos com dinheiro de aposentados, né, figuravam como investidores finais das operações mal sucedidas. O cenário se agravou a partir de 2024. Segundo o MPF, o Banco Master passou a depender diretamente de recursos de fundos previdenciários para seguir operando. Para isso, ofereceu rentabilidade acima do padrão do mercado e direcionou emissões de títulos financeiros a regimes próprios de previdência, mesmo se tratando de papéis de risco elevado.
Na avaliação dos procuradores, servidores públicos passaram a sustentar involuntariamente a sobrevivência do Banco Master. Letras financeiras subordinadas que ficam no fim da fila em caso de quebra foram usadas para captar bilhões, transferindo o risco da instituição para cofres públicos. Relatórios anexados à investigação indicam que em 2024 esse tipo de captação foi determinante para evitar um colapso imediato do Master. O custo, porém, foi a exposição de recursos previdenciários a um nível de risco considerado incompatível com a sua finalidade. Entre os maiores aportes identificados estão os do Rio de Janeiro, que investiu 970 milhões por meio da Rio Previdência, e do Amapá, com aproximadamente 400 milhões aplicados. O ex-presidente da Rio Previdência foi preso nesta semana pela PF. Para o MP, os valores elevados, o perfil conservador dos fundos envolvidos e o momento financeiro do banco levantam a suspeita de interferência política para sustentar a instituição, que já dava sinais de insolvência no fim de 2024. Essas informações são da coluna da Daniela Lima, lá no UOL. Ou seja, será que não era o caso, Calejon e André, principalmente para o Calejon, essa pergunta aqui, que é uma pergunta até mais política, não era o caso do Ibanez ser afastado de novo do cargo? A gente falou isso no N1. Hoje o Ricardo Mello tocou nisso também. O Ibanez, ele é um cara que tem muito trânsito, conhece muita gente e vem passando ileso por coisas assim que... Olha, é difícil, cara, porque mesmo gente muito poderosa, existe um certo limite de exposição midiática e de cobrança da sociedade, vai ficando difícil evitar. E o Ibanez até agora, cara, incrível, né? A própria Celina Leão também. Então é inacreditável que o Ibanez ainda esteja em condição de desfrutar de liberdade, como eu vejo. E aí eu falo por mim, tá? O Ibanez tinha que estar preso preventivamente, porque ele está diretamente envolvido com os últimos principais escândalos da nação, e ele é um cara muito poderoso, André. Então é óbvio, veja, se você pegar o 312 do CPP, do Código de Processo Penal, que versa sobre prisão preventiva, ali, por exemplo, no que diz respeito à possibilidade de fuga, existe. O cara tem dinheiro, ele é super articulado, tem contato pra caraca. Se você pegar a questão, por exemplo, de ordem social, existe toda a questão que ele participou do 8 de janeiro. A gente viu o policial ali fazendo selfie com um golpista. Pode não ser o caso necessariamente agora, entendeu? E a possibilidade de evitar a aplicação da lei penal, que evidentemente, quando você tem muita grana, muito contato político, conhece a caraca toda, mano, você vai oferecer risco para essa investigação. Então, incrível, Helder, que ele ainda passe incólume por isso, mas vai cair. Agora eu tô convencido que a coisa deu uma certa azedada. De novo, vamos ver o que acontece, porque várias vezes parece que vai cair e não cai. Tá difícil a situação dele. Cara, eu tava pensando um negócio aqui, e até fui puxar um dado aqui que a gente tava lembrando, que assim, tudo que a gente tá vendo aí de enrosco aí é fundo, né? É algum fundo de investimento que tá ligado, ou seja para lavar o dinheiro do PCC, ou seja para lavar dinheiro, ou seja para fazer as multetas do Master, ou seja para fazer os negócios do INSS, é só fundo. Aí saiu um dado hoje, que hoje de manhã eu fui buscar a quantidade de fundos de investimento que tem no Brasil e no mundo, né? O mundo, pegar os dados aqui, saiu no Poder 360, de um estudo da International Investment Fund Association. O mundo tem 163 milhões de fundos, milhares de fundos, né? São 163 mil fundos de investimento no mundo como um todo. O Brasil tem 31,5 mil fundos. O segundo lugar é a Coreia do Sul, com 16 mil fundos. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, tem 12 mil fundos de investimento ativos. Ou seja, o Brasil tem quase 3 vezes mais, cara, fundos de investimento do que os Estados Unidos, que é a maior nação capitalista do mundo. Ou seja, é um paraíso, né, André? Para lavar dinheiro. Lavar dinheiro, né? Cara, exato. Cara, tem que abrir essa caixa. Cara, daí você fala da CVM. Eu lembro que a gente falou lá que o Banco Central tem que começar a cuidar dos fundos de investimento, que a CVM não tem capacidade. Cara, como que a CVM vai ter capacidade, sendo que ela já não tem contratação de gente e tudo mais? E o Brasil, o país que tem mais fundo de investimento no mundo. No mundo. Porra, interessantíssimo isso, bicho. Eu não sabia, acabei de aprender isso contigo. E o quanto não tem de fraude, Campedelli, nesse meio?
Porque a gente pode estar vendo no momento só a ponta do iceberg, cara. Pode ser também um efeito dominó na sequência, um castelo de cartas a partir do Banco Master. Exato. E quando que começou a crescer esses fundos de investimentos? Gestão Paulo Guedes. Então, cara, esses fundos de investimentos são um paraíso para você fazer especulação bancária, para você jogar lixo, porque esses fundos de investimento, a grande parte deles é aquele esquema lá desde de 2008. Você fala, faz uma embalagem bonita, enche de merda, né? Coloca um monte de porcaria, que nem o Banco Master estava fazendo, fazia uns pacotes bonitinhos lá com os ativos podres, que não estava servindo pra porcaria nenhuma. Vai lá e vende, e os caras chegam lá na Standard Poor's da vida lá, é a menos, a mais. Então André, isso, cara. Isso aí, o que você acabou de descrever foi o princípio da crise do subprime nos Estados Unidos também, não? Que eles pegavam os AAAs, aí colocavam um monte de coisa podre em cima e vende aquilo como se fosse algo confiável, com esse tipo de selo de qualidade de Standard & Poor's e não sei o que, não é isso aí? Exatamente, exatamente. O que me assusta, claro, não estou longe de falar que pode ter um negócio desse, tá? Mas que a gente pode falar que talvez não seja uma crise, mas que a gente comece a descobrir o que esses fundos, na verdade, estão fazendo. Até porque, vamos pensar, cara, o brasileiro médio, 90% da população, não tem acesso a esses fundos de investimento, cara. Não tem. A gente não está falando aí de nós três aqui colocando dinheiro num fundo de investimento aí, que boa parte desses fundos a gente não tem nem acesso. É para outra coisa que esse fundo está servindo. É para outros 500, cara. Então, cara, o negócio é mais pesado, cara. Para que tem tanto fundo de investimento? Para que você tem tanto giro, assim, de fundo de investimento? Sendo que a gente sabe que fundo de investimento é um negócio que é perfeito para lavar dinheiro. Para que tem tanto, cara? André, e quando você fala fundo de investimento, é fundo de DI, é esse tipo de coisa, assim, né? Por exemplo, DI, ou é outra coisa? Você fala fundo de investimento, você vai num banco normal, sei lá, vai, um Itaú, um BTG, um negócio desse, e você contrata um fundo de DI, é esse tipo de fundo que você está falando ou é outra coisa isso? O fundo de investimento é o seguinte, você chega lá, geralmente, um banco, mas na verdade são corretoras dos bancos, né? O Itaú tem, Banco do Brasil, o Santander, todas têm e tal. Eles vão lá e montam, né? E contratam um gerente de fundo, né? Daí tem o gerente de fundo que vai cuidar daquele fundo. Então, o que você vai lá? Se você vai vender cotas, vamos dizer assim, esse fundo tem 100 cotas. Cada cota custa X. Daí você vai lá comprar uma, duas, três, quatro cotas, quantas vocês quiserem e tal. E daí você fala assim, eu estou te dando dinheiro aqui porque daqui a alguns anos eu quero que você me retorne que esse dinheiro que eu investi agora, eu quero que, sei lá, daqui a 2, 3 anos eu quero ganhar dinheiro com esse dinheiro que eu coloquei agora. Então você vai lá, você vai ter, eu quero esse dinheiro rendendo. Daí a CVM que fiscaliza isso, tal. Daí o cara vai lá, ele vai pode comprar CDB, pode comprar ação. Está determinado, delimitado lá na descrição do fundo o que ele pode fazer, o gerente de investimento. Aí o grande problema é que a gente está vendo o quê? Que muito desses fundos estão sendo usados o quê? Quem compra as cotas é quem quer lavar dinheiro. Daí finge-se que esse dinheiro está rendendo a partir de coisas ilusórias. E o dinheiro só é lavado desse fundo, porque eles não têm essa fiscalização até por falta de capacidade da CVM. Então, é a falta de fiscalização novamente deixando o trambiqueiro nadar de braçada em cima de brechas do próprio mercado em que ele atua. Basicamente isso. Olha que louco, porque teve uma fala do Demori que eu achei muito pertinente, Campedelli, que é o seguinte, o escândalo do Master, ele não é só escandaloso pelos aspectos ilegais da circunstância, mas sobretudo pelos aspectos legais que tem que ser revisto. Gente, olha o que o André acabou de mostrar e a importância de pensamento crítico. A gente mora num país que 90% da população ganha até R$3.500. Você pode imaginar que o cara que ganha 3,5 pau, Helder, ele não tem R$1 para investir em porra nenhuma, nem em poupança. Esse cara ele não vai nem para CDI, nem para CDB, nem para fundo de DI, para nada. Então é óbvio que existe uma arquitetura extremamente densa e complexa, com 30 mil fundos, porque isso serve o objetivo a princípio de lavar dinheiro, mano. É óbvio que essa estrutura tá no lugar que ela tá para servir esse objetivo. Porque 90% da população trabalha só para manter a cabeça fora da água, velho. Então, é um país pouquíssimo financiarizado, pouquíssimo fora do mercado financeiro.
A gente tem uma participação no mercado financeiro muito baixa, muito baixa. E mesmo assim a gente é o país que tem mais fundo de investimento do mundo. Cara, a conta não fecha. Básico, é básico. Não fecha, e ainda a gente tem sempre um envolvimento de pessoas aleatórias, como o Ronaldinho Gaúcho, né? Banco Master, o Ministério Público Federal apura uso de terrenos de Ronaldinho Gaúcho em operação de 330 milhões, matéria também recente, novidade isso, hoje, 4 de fevereiro, tá aqui, ó, 4 de fevereiro, saiu no Terra. Imóveis pertencentes ao ex-jogador foram incluídos como lastro em títulos ligados à instituição financeira. Segundo investigações, 2 terrenos de Ronaldinho Gaúcho entraram no radar do Ministério Público Federal após constarem como garantia, em uma operação de 330 milhões ligada ao Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central. O movimento, ainda segundo informações, ocorreu sem o conhecimento da emissão dos títulos por parte do ex-jogador. O ponto central da investigação está na inclusão dos imóveis em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, usados para captar recursos com base em créditos do setor imobiliário. No caso, a base securitizadora realizou a emissão em agosto de 2023 e direcionou os títulos à SJ Consultoria, tendo como lastro áreas que pertencem ao Astro. Vale pontuar que o Banco Central liquidou o Banco Master em novembro de 2025, após identificar alto custo de captação e exposição a investimentos considerados arriscados. O Bacen ainda constatou uma grave crise de liquidez, além de violações às normas do sistema financeiro nacional. Os representantes do ex-jogador sustentam que a operação ocorreu sem consentimento e afirma que a negociação imobiliária que deu origem às tratativas estava encerrada antes da emissão dos papéis. Segundo os advogados, o projeto não avançou por entraves como a ausência de licenças ambientais e pendências relacionadas ao IPTU dos terrenos. Esse ponto ajuda a explicar porque o caso passou a chamar a atenção dos investigadores. De acordo com o Ministério Público Federal, os recursos captados com os CRIs não seguiram o caminho de financiamento imobiliário. As apurações indicam que Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, realocava os valores em fundos ligados à própria instituição e à gestora de investimento REAG. Ainda segundo exposto pelo Globo, as investigações apontam que o Banco Master operava como único cotista do fundo CIT02. A partir dele, concedia empréstimos a pessoas jurídicas, que em seguida repassavam quase a totalidade dos valores a fundos administrados pela REAG. Assim como o Master, a gestora acabou liquidada posteriormente pelo Banco Central. No caso específico que envolve o ídolo nacional, os terrenos serviram como garantia em uma emissão de 330 milhões em créditos estruturados. As áreas seriam destinadas a empreendimentos imobiliários, mas, segundo os advogados, o negócio nunca saiu do papel. As parcerias imobiliárias com o grupo do Ronaldinho não foram para frente, por desacordo comercial, disse o advogado Maurício Hefner. As empresas União do Lago e Melk, que participaram das negociações, também afirmaram que a tratativa jamais prosperou. O MPF afirma que a utilização de imóveis sem lastro efetivo fazia parte de uma manobra para melhorar os indicadores financeiros do Master. O movimento elevaria a credibilidade da instituição para atrair novos investidores. Segundo os investigadores, a prática recorria a imóveis de fachada. Cara, é muito esquema, né? Porra. É muito esquema, cara. É muita brecha, é muito esquema, é muito rolo, é muita gente envolvida, é muita novidade todo dia. E o rolo é tão... cara, tem uma sofisticação nos esquemas que deixa a gente, às vezes, até meio perdido no lance, né? De tanta camada que tem eu me perdi, velho. De tanta camada que tem no rolo. É foda acompanhar. Mas eu sei que eu fico feliz, cara, que antigamente a nossa corrupção era tão mais. Era tão menos sofisticada, tal, não sei o que. A gente evoluiu tanto nesses últimos anos. É verdade, cara. Era as caixas de dinheiro lá na casa do como que era o nome daquele maluco que estudou com o Renato Gedel. Russo lá? Gedel, dinheiro na casa do Gedel, rolinho de dinheiro na bunda do Chico Rodrigues, o outro com dinheiro na cueca lá, mano, no aeroporto. Era mais simples, né? A gente via momentos mais simples. Você vê que o teu amigo era coxinha e mortadela e tava tudo bem depois. Você namorava as minas, não sabia nem para quem que ela votava. Não tava tudo. Eram momentos mais simples, né? Era dinheiro na bunda, na cueca, em caixa de papelão. Hoje não, cara. O bagulho parece 1000 folhas, ligado? Assim, ó. Várias camadas, assim, de falcatrua, que você fala, caralho, já me perdi aqui, mano, desculpa, me perdi, é muita reviravolta para você conseguir roubar dinheiro, porra.
A gente chegou no nível americano de corrupção, cara. Quem disse que a gente não ia chegar aí nos países centrais aí, cara? Então, parabéns, cara. Estamos evoluindo, pô. Estamos evoluindo, cara. Mas é bizarro, cara. Ó, e a cereja no bolo é o Ronaldinho Gaúcho tá no meio do Banco Master, né, cara? Só faltava esse rolê aleatório aí. Que eu pariu. Não falta tá mais. Maluco. Vai ver que é o que o Helder falou, né? Ele, sei lá, tem o cara que é o pai dele lá, que manda nas ações dele, que ele... Talvez ele nem saiba, Helder. É o irmão dele. O irmão. Entendi, o irmão. Provavelmente é isso, né? Foi lá, daí eu fazer esses empreendimento, outra coisa também, né? Nossa, empreendimento imobiliário é outra coisa também que parece água, né? Fundo de investimento, empreendimento imobiliário aí, os caras com essas porra nem saem do papel, mas já sai. Puta merda, cara, meu, toda hora é alguma coisa isso no rolo, né, cara? A gente saiu do boi gordo para isso. Sim. Estamos nessa fase, nessa quadra da história, Campedelli. Cara, queria agradecer aí a tua participação, mano, e desejar boa semana. Você tá de volta aqui na sexta, né? Eu tô de volta aqui na sexta aí. Daí vamos ver se aparece alguma coisa aí que não seja Banco Master para falar, mas eu sei que vai ser mais Banco Master. Daqui a pouco aparece o Gustavo Lima, alguma coisa do tipo aí no meio, você vai ter que falar, cara. Vai aparecer, sei lá, Mara Maravilha, o Luciano César. Vai chegar em todo mundo. Se bobear, aparece nosso nome sem querer, nesse caso, né? Pelo menos não é no do Jeffrey Epstein, né? Que ali é pesado. Mais pesado. Eu prefiro estar na lista do Vorcaro. Não, a lista do Vorcaro a lista do Vorcaro é leve, mano. Perto da do Jeffrey Epstein, apesar de dar um... Mas, não, e cara, você tá falando, mas olha, dá medo de abrir a notícia e falar, caralho, minha mãe tá na lista do Epstein. Não, eu abri lá, cara, pra pesquisar, aí eu, coloquei lá de sacanagem, né, mano, Sivuca. Aí o Sivuca tava nos e-mails lá, mas é porque ele recebeu um release da gravadora Biscoito Fino. Eu falei, bom, ufa, mano. Aí cara, é o Sivuca, porra! Mas não era. Ele recebia um mailing da gravadora Biscoito Fino. Menos mal. Eu fui dar uma fuçada lá pra ver o que eu achava. Até aí tá tudo bem. Aí eu só mostro, sei lá, o bom gosto musical do cara. Tá certo. Mas vamos nessa. Valeu, Campedelli. Obrigado. Valeu, até a próxima, gente. Tchau, tchau. É nóis. Valeu, mano. Salve, salve, galã e galoa. Me responde uma coisa. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 pro seu 2025, qual seria? E a sua situação financeira hoje? Como é que tá? Agora pensa, de 0 a 10, o quanto você acha que consegue melhorar tudo isso? Se você respondeu mais de 5, então olha essa história da Graziele. Ela decidiu experimentar, copiou e colou o sistema novo que o Clayson disponibilizou. Em apenas 7 dias, a Grazi conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Uma semaninha só. A Gabi também testou e acumulou mais de R$ 700 só na primeira semana. Olha, eu entendo mesmo se você tá com o pé atrás. A internet tá cheia de gente vendendo ilusão. Mas isso aqui é sério. Você vai construir uma renda extra real usando a internet. Não é aquela história de ficar milionário em 30 dias, nem 60, nem em um ano. É para dar uma aliviada nas contas do mês mesmo. E fica de boa, não envolve tigrinho, ninguém vai te passar a perna e você também não vai precisar passar a perna em ninguém. Talvez você não faça o mesmo que a Graziele conseguiu logo de primeira. Pode levar alguns dias até você pegar o jeito. Ou quem sabe, você faz que nem a Gabi já na primeira semana. Mas seguindo o sistema certinho, com certeza você chega nos resultados. Só que, para entender tudinho como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas que eu preparei. Porque não tem mágica, é trabalho, mas você escolhe onde e quando fazer. Se você sente que essa pode ser a chance de fazer aquela renda extra que você está precisando, clica aqui no link da descrição e me chama no WhatsApp agora mesmo. Eu vou te passar essas 3 aulas. Aí você assiste e decide se quer seguir com o sistema. As aulas são de graça e já mostram um caminho real para ganhar dinheiro pela internet.